Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas. Essa aqui é a Conexão 1122, mais um programa, né? Da Conexão 1122, onde eu vou falar para você tudo sobre conexão, sobre a sua conexão com você, com a vida, com as pessoas, com os seres de outra dimensão, de uma forma bem simples, bem na cozinha, né? Um papo, como se a gente estivesse tomando café, né? E eu quero que vocês participem, que vocês possam compreender um pouco mais, né, sobre a vida, sobre essas questões transcendentais e profundas, né, que a gente vivencia aqui nesse plano. E meu nome é Fabi Prey, para quem não me conhece, e o tema de hoje, né, é por que eu tenho medo de me conectar com a minha verdade, certo? Né? Então vamos lá, né, falar sobre isso. Primeiro você precisa entender o que é se conectar com a sua verdade, né? Isso é uma questão que para muitas pessoas pode ficar um pouco vago, né? Porque eu vivo falando, você tem que se conectar com a sua verdade, né? Você tem que se conectar com quem você é. E muita gente fala assim, não, mas eu sou isso aqui, né? A pessoa, ela tem a ilusão de que ela é isso aqui, de que ela é esse corpo, de que ela é essa pessoa que está vivendo essa vida. E que todas as situações na vida dela que não estão legais fazem parte de quem ela é. Ou seja, tudo que não está legal na vida dela é normal, né? É normal do ser humano, é normal de ser um ser humano, né? Só que a nossa verdade, ela é muito mais profunda e muito mais interessante do que esse corpo, do que essa vida, do que a percepção que a gente tem daqui, né? Do que essa ilusão que a gente tem sobre quem nós somos, né? Então, quando eu falo para você se conectar com o que você é, o primeiro movimento que você tem que fazer é o de olhar para dentro e começar a fazer uma identificação de todas as questões dentro de você que não estão legais. E você tem que ser muito sincero, né? Muito sincera com você. Porque a gente acostumou a fingir que está tudo bem, né? Há muito tempo, né, na nossa vida. A gente finge que está tudo bem o tempo todo, a gente finge que não está incomodado, a gente finge que está satisfeito, né? E o tempo todo a gente vai se negando a olhar para aquilo que está incomodando. Quando, na verdade, aquilo que está incomodando precisa realmente que a gente olhe, né? Precisa que a gente pare para identificar. Porque, gente, uma coisa é certa, a gente só consegue mudar aquilo que a gente reconhece. Enquanto você nega, o negar não quer dizer que não está atuando em você, está? Tudo aquilo que a gente nega está dentro de nós, faz parte de nós. Por isso que a gente nega, tá? A partir do momento em que você nega, você está só adiando, né, o processo de identificação, de reconhecimento para você poder solucionar. Porque não tem como você solucionar uma coisa que você não percebe que está acontecendo com você. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu tive uma fase minha aí da minha vida que eu era a louca ciumenta ao extremo. Eu cheguei num extremo de ciúmes, assim, absurdo. Eu tive que me trabalhar nisso, né? Era uma questão minha de controle, né? De um desequilíbrio, né? Que ciúme não é uma coisa natural, gente. Isso é só quem não tem uma percepção, vive no mundo da ilusão, do romantismo, né? Acha que a pessoa que tem ciúme é porque ela ama você. Não. A pessoa que tem ciúme tem problemas, né? E eu tinha muitos problemas de relacionamento, como eu já disse para vocês, né? Meu problema sempre foi me relacionar. E eu cheguei num extremo que eu achei que eu estava ficando louca, né? Porque eu via coisas que não estavam acontecendo, mas eu estava
tão absorvida por isso, né? Que eu comecei a ver realmente coisas acontecendo, eu ouvia vozes, né, tipo, de mulheres falando né, com o meu namorado e tal, e era bem complicado, entendeu? Porque no final eu comecei a gerar uma situação energética que fazia com que ele realmente, né, é, atraísse, né, pessoas para perto dele, enfim, né? E nessa época eu negava com todas as minhas forças que eu era ciumenta, entendeu? Eu negava isso. Eu falava, não, isso não é verdade, não, não é. Era outra coisa, mas não era o fato de eu ser ciumenta, né? Enquanto eu não assumi, enquanto eu não reconheci que eu tinha um problema, que eu tinha ciúme sim, e que eu estava desequilibradaça por conta disso, eu não consegui resolver. A partir do momento em que eu fui humilde comigo, né? E ser humilde que significa que você, no sentido legal da palavra, tá? Significa que você está reconhecendo a tua fraqueza, né? Quando eu fui humilde nesse sentido de reconhecer a minha fraqueza, de reconhecer que eu tinha um problema, né? Aí sim eu comecei a encontrar as soluções para lidar com ele. E não foi fácil, não, gente. Para mim, eu era uma pessoa mega orgulhosa naquela época, né? Tinha muitas questões para serem resolvidas ainda, né? E reconhecer que eu tinha um problema, ciúme, que eu achava que era uma coisa assim, nada a ver, entendeu? Dentro da minha concepção, que era uma coisa de, né, eu tinha essas questões, né, de achar que era uma coisa de gente, né, carente, sem noção, entende? Eu julgava. Por quê? Porque eu me identificava totalmente com a coisa. Então, para mim, para reconhecer isso, foi difícil pra caramba. E eu precisava de ajuda, porque eu estava enlouquecida. Eu estava enlouquecida. E eu já estava num nível que realmente eu já estava sendo assediada energeticamente, né? Por essa faixa vibratória, né? Do ciúme, né? Então, realmente, eu já estava numa pegada complicada. E eu ficava assim, gente, era insuportável. Eu não conseguia viver em paz. Era o tempo todo isso na minha cabeça. O tempo todo isso. Eu ficava o tempo todo, ai, porque ele tá com outra, porque ele tá falando com outra, porque ele tá me enganando, porque sabe? É enlouquecedor isso. E aí, no momento em que eu percebi que eu tinha um problema, aí eu tive condição de começar a mudar. E aí eu tive que entrar. Eu tive que entrar por um caminho que não era legal dentro de mim, né? Eu tive que acessar questões que estavam ali, esperando, ó, anos, a minha atenção, para eu olhar para elas e falar, ó, tem alguma coisa errada, né? Eu preciso fazer isso de uma forma diferente, eu preciso lidar com isso de uma forma diferente. Sim, eu sou uma pessoa que tem carências, uma pessoa que tem questões mal resolvidas, né? E aí, o que, que eu tive que fazer? Eu tive que olhar para tudo isso. E assim, se você olha para as suas questões com orgulho, né? Ou seja, negando ainda que você tem, né? Quer dizer, tentando amenizar a coisa que está na tua frente, você não vai conseguir fazer esse mergulho. E ele é necessário, né? Você precisa olhar para dentro e realmente, de uma forma bem humilde e bem verdadeira com você, você tem que olhar para as questões que estão te incomodando e aceitar que elas estão ali. Aceitar que existe essas questões existem em você, né? Que essas fraquezas estão ali. E quando você negar, a coisa fica cada vez maior até você olhar, né? E a gente sabe que quando a gente fala assim, eu estou me sabotando, na verdade, a questão não é que você está se sabotando, a questão é que você tem tanta coisa que você não olha, tanta coisa mal resolvida debaixo do tapete, que chega uma hora que é impossível que essas coisas não venham à tona. Então, a questão não é que você está se sabotando, é simplesmente um assunto mal resolvido que está vindo à tona, porque é a hora de você olhar para ele, né? Então, sempre que tem alguma questão que está rondando a gente,
e ela se repete, se repete, se repete aqui e ali, com quase o tempo todo na sua vida, é um momento de você parar e você olhar para dentro e falar, tá, essa questão está se repetindo porque eu tenho que olhar para ela, senão não estaria acontecendo de novo, de novo, de novo. E comigo era uma coisa que foi ao longo dos anos acontecendo, na verdade. Né? Começou com um ciúme assim, depois, né, foi crescendo, coisas foram acontecendo, né? E cresceu e virou uma coisa que eu não conseguia mais controlar, eu já estava ficando louca, louca, enlouquecida, aquelas mulher píssica, assim. Então, o que acontece? Eu tive que olhar para essas questões e tive que largar o meu orgulho e perceber que realmente eu tinha um problema ali, eu tinha uma situação ali, algo que eu precisava urgentemente olhar e resolver dentro de mim, que era que no meu caso era ligada à rejeição, né? Era ligada à necessidade de controlar, porque eu me sentia rejeitado o tempo todo e tal. Então eu tive que entrar com muita humildade dentro de mim para olhar para questões que eu não queria olhar, porque eu negava isso. Eu não queria olhar para a minha sensação de ser rejeitada, eu não queria olhar para a minha carência, eu não queria olhar para o que estava faltando, entre aspas, dentro de mim, né? Eu queria fingir o tempo todo que não estava acontecendo, só que a vida foi feita para a gente lidar com essas questões e não tem como, né? Ou você lida, não tem outra opção. E eu precisei lidar com isso, porque para mim já estava chegando num ponto que estava enlouquecendo. E o caminho, ele pode ser doloroso, mas ele também pode ser libertador. E para mim no começo foi doloroso porque eu estava no orgulho, e era difícil para mim olhar para aquilo e reconhecer que eu tinha aquilo tudo dentro de mim, e reconhecer que eu tinha essas fraquezas. Só que tem uma coisa, como eu disse, na hora em que você reconhece as suas fraquezas, as coisas começam a mudar, soluções começam a aparecer, pessoas chegam do nada para você falando coisas que você, de repente, não tinha pensado ainda, né? Você não tinha entendido ainda. E aí o que aconteceu? Eu comecei então uma incursão, que é o que eu falo para vocês. E uma incursão assim, eu tinha que olhar e não dava mais para eu ficar negando o que estava lá debaixo do tapete, porque estava me incomodando demais, eu estava além do limite, né? E o que acontece? Esse movimento ele envolve um processo de você observar sem se envolver, o máximo possível que você pudesse desidentificar do que você está identificando dentro de você, para você poder friamente olhar para as questões. Então, no meu caso, né, que eu estou usando de exemplo, eu tive que olhar e eu tive que perceber que sim, eu tinha uma questão mal resolvida dentro de mim, de carência, de rejeição, de não sentir que eu era boa o suficiente, de insegurança, de querer pegar, né, aquele namorado em questão, mas com todos os outros, e colocar numa caixa e fazer ele ser meu, entendeu? Tipo, eu queria controlar, eu queria que eu só existisse eu na vida dele, entende? Essas coisas assim. Tudo por conta de uma questão interna minha, né? E não foi fácil olhar, mas também eu já fui né? Eu já cheguei ali numa situação em que eu estava, né? Vendida já estava acabada. Eu precisava fazer esse movimento. Não precisa ser assim. Você pode fazer esse movimento de uma forma mais tranquila. Você pode fazer esse movimento antes de ser algo que não tem saída, entende? E por isso que eu falo o tempo todo, né, que para a gente fazer uma conexão, né, a gente tem que começar com um processo da gente com a gente, porque são muitas questões que acabam interferindo em tudo na sua vida. Porque imagina como que eu era. Eu não tinha uma tranquilidade na minha vida. Eu não conseguia me relacionar exatamente com as pessoas, porque a gente chegava nos lugares
E eu me sentia ameaçada o tempo todo, entendeu? Por homens, por mulheres e tal. Eu achava que estava todo mundo dando em cima dele, ou que ele estava né, dando em cima de todos, enfim, né? Eu não conseguia viver, era horrível para mim, assim, essa situação, entende? Então, a minha relação com as pessoas era horrível, a minha relação com a vida era horrível, a minha relação comigo era horrível. Vocês acham que eu tinha condição de fazer conexão com os seres de outra dimensão? A única coisa que eu ouvia do Balcazar era assim: você precisa olhar para dentro, você precisa olhar para dentro, você precisa olhar para dentro. Era o que o Balcazar falava para mim, né? Porque simplesmente não tinha o que fazer, eu precisava me trabalhar. Então eu fui buscar ajuda, né, para fazer esse movimento e comecei a enxergar questões minhas ali mal resolvidas, porque nem sempre é fácil a gente fazer isso sozinho. Eu reconheço que não, né? Eu sou terapeuta, posso falar, não é fácil, né? E eu passei por isso. Então, eu precisei voltar para mim. Nesse caso, eu estava vivendo praticamente a vida do outro, porque eu queria que o outro fosse meu, né? Então eu tinha que controlar, eu vivia a vida do outro, não vivia a minha vida. Então, assim, vocês imaginam como estava a minha vida, né, na época? Eu não tinha dinheiro, eu não estava conseguindo trabalhar, né? Eu era terapeuta, mas não rolava. A minha vida, para mim, não tinha nenhum significado, assim, não tinha valor. Ela era legal, mas eu queria viver a vida do outro, entendeu? No caso, eu queria viver a vida do meu namorado, eu queria estar com ele 24 horas por dia, entendeu? Era uma loucura. Então, eu precisei fazer um movimento de me afastar para eu poder me curar. Então, tudo isso tem a ver com mergulhar dentro de você. E aí, eu tive que olhar para cada uma das questões que estavam ali debaixo do meu tapete e tive que trazê-las para mim, tive que acolher, tive que identificar e aceitar. Sim, eu sou carente, sim, eu preciso, né, eu me desvalorizo, sim, eu vivo a vida do outro, né? E aí, só quando eu reconheci, quando eu parei de negar que eu fazia isso, é que eu comecei a conseguir enxergar que não era por aí, que havia outra opção para mim, que, né? Então, aí eu comecei a aceitar a ajuda, né, da pessoa que na época estava, né, fazendo a terapia, né, a terapeuta que estava me ajudando. Porque até então, né, na negação, você não deixa ninguém te ajudar. A pessoa pode falar exatamente o que você precisa fazer, você não vai ouvir. Você não vai permitir. Então, por que é tão necessário a gente se conectar com quem a gente é, se permitir fazer esse movimento? Porque se você não fizer isso, ninguém vai poder te ajudar. Nenhum ser interdimensional vai poder te ajudar, né? Então vocês têm que permitir e vocês têm que reconhecer que sim, nós temos questões que estão mais mal resolvidas dentro da gente e que o quanto antes a gente olhar para elas, mais fácil é de lidar. Você não tem que esperar chegar numa situação como a minha, em que não tinha saída, ou eu olhava, né, porque eu estava enlouquecendo, para ter que fazer esse processo, né, tipo, forçadamente, entendeu? Porque dói. Fazer forçado dói, né? E então não tá rolando a live no Instagram porque o meu celular morreu, tá? É isso. Só para avisar. Meu celular faleceu e ele não liga mais, então eu só estou fazendo pelo Face e pelo YouTube, tá? Então, gente, esse é o movimento que a gente precisa fazer. Mas aí o que acontece? Existe o medo de fazer isso. Existe muito medo. Então, assim, tem muita gente que chega para mim e a pessoa fala que ela quer, porque no racional dela, ela quer se conhecer, ela quer se conectar com ela. Mas ela tem um medo enorme de fazer isso. Por quê? Né? Porque ela tem medo do que ela vai ver e não sabe lidar. E não, né? Então, daí tem um orgulho, que é aquilo que eu estava falando, de tipo, de repente eu vou ver uma coisa, como é que eu vou lidar com isso se de repente eu começar a entrar em contato com uma situação minha mal resolvida, né? Horrível, né? Percebe que tem uma coisa
que ajuda muito a gente a lidar com essas questões, porque todo mundo tem uma questão, tem uma sombra ali que precisa ser olhada, né? A questão é o seguinte: vocês percebem que nessa realidade, né, que a gente está vivendo, esse plano que a gente escolheu aqui, né, experimentar aqui a piada cósmica, né? Os enredos são muito parecidos e eles se repetem. Então, assim, não necessariamente você vai ter todas as situações acontecendo na tua vida, mas os enredos é como se tivesse, assim, um menu de opções para você vivenciar. Então, você tem N questões que podem estar acontecendo na tua realidade hoje. E essas questões, elas se repetem na realidade de outras pessoas de formas diferentes, né, em situações diferentes, mas elas estão acontecendo. O que eu estou querendo dizer? Existe um menu de situações. Então, assim, aqui sempre vai ter alguém que foi abusado, sempre vai ter alguém que foi rejeitado, sempre vai ter alguém que foi excluído, sempre vai ter alguém que foi, sei lá, que sofreu agressão, sei lá. Entende? Sempre vai ter. O que vai diferenciar uma pessoa da outra e essas situações é como você lida com isso, né? Percebe como é profundo o que eu estou falando? Se vocês olharem, e eu posso falar isso por experiência, eu sou terapeuta há 18 anos, né? E eu escuto histórias de todos os tipos das pessoas, coisas muito horríveis e coisas muito, assim, muito corriqueiras, entende? Então eu posso falar para vocês que as histórias se repetem, né? As situações se repetem. O que vai fazer diferença é como você lida com isso, né? Eu posso falar por experiência, inclusive no atendimento de uma pessoa que ela passou por uma situação horrível na infância dela. Muito horrível mesmo, tá? De ela era abusada, né? Abusada profundamente, assim. Enfim, né? Eu não vou falar o que eu não posso falar, mas assim, ela sofria um abuso sexual, né? Ela era vendida, né? Sexualmente pela mãe dela, tá? Só pra vocês entenderem. Quando eu ouvi isso, eu falei, gente, né, para mim chocou, entendeu? Porque não é sempre que a gente escuta isso, né? Assim, alguém te contando e contando assim naturalmente. Porque ela estava me contando naturalmente. E eu achei muito interessante porque a forma como ela lidou com isso, ela resolveu essa questão. Ela não ficava arrastando isso como uma corrente na vida dela. Ela resolveu, entendeu? E ela podia ter ficado arrastando isso para o resto da vida dela, né? Percebe o que eu estou querendo dizer? Tem coisas horríveis que acontecem. Tem coisas que nem são tão horríveis assim. Vai depender de como você lida com isso. E ela tirou isso de letra. Eu ficava assim, abismada. Eu falava, gente, olha só isso. A pessoa podia ter acabado com a vida dela por conta disso, por causa da infância que ela teve. Mas não. Ela soube lidar com isso. Ela tirou o que ela precisava disso e foi viver a vida dela. E fez a vida dela. Entende? E isso precisa ficar claro. Nós temos condição de virar a página, seja lá o que aconteceu. É só você parar de dramatizar, de achar que tudo é horrível, porque é com você, porque você. Entende? Por mais que a situação que você passou tenha sido horrível, e a situação dela foi bem horrível, então eu uso ela de exemplo porque, cara, ela era uma criança, entendeu? E teve que passar por isso durante anos, tá? Se ela conseguiu, qualquer um consegue, gente. Seja lá qual é a situação, você consegue. Porque, na verdade, não é só porque ela conseguiu, é porque nós vivemos aquilo que nós programamos viver.
entende? Faz parte, por mais louco que seja. Por mais louco que seja, você fala, nossa, ela programou passar por isso? Sim, programou. E a gente não tem que entender o porquê a pessoa programa isso. A gente tem que entender o que tem ali de aprendizado, né? Por isso que é profundo. Por isso precisa abrir a mente. Por isso você tem que pegar um balde de café e sentar aqui para me ouvir. Porque você precisa abrir a sua mente para perceber que isso que a gente vive aqui não é real, entende? E você pode o tempo todo mudar essa realidade a partir do momento que você percebe qual é o jogo. Você escolheu um enredo para a tua realidade. Ele está acontecendo o tempo todo, desde que você nasceu. Perceba como esse enredo está funcionando na sua existência. Perceba isso de fora. Para você fazer esse movimento, você tem que entrar. Você tem que entrar em você e olhar mesmo o que está acontecendo, para você poder identificar um enredo. Só assim você vai conseguir tirar das situações ruins que aconteceram com você o aprendizado necessário para que você, você continue vivendo sem arrastar a corrente, né? E eu olhei para tudo isso, olhei para as minhas questões, olhei para as rejeições, olhei para tudo o que aconteceu comigo, para a negligência na minha infância, olhei para tudo isso de uma forma madura, porque eu queria me trabalhar, eu não aguentava mais. Então eu comecei a tirar, e isso é um processo, depende de cada um, a tirar a importância que eu dava para tudo isso, para eu poder resolver, para eu poder encontrar dentro de tudo isso o valor, o poder, a pessoa que eu me tornei. Porque é isso que interessa. Porque daí você consegue tirar todo aquele drama, né? Novela mexicana que rola. Ah, porque eu passei por isso, né? Seja lá o que for, seja lá o que for mesmo, tá? E você consegue olhar quem é você depois disso. A força que você tem, porque, gente, para estar hoje aqui, vocês estão me ouvindo aqui, com certeza, vocês já viveram muita coisa, e vocês têm força dentro de vocês, desenvolvida. Tem muita força para estar onde vocês estão, por mais que vocês não reconheçam. Só que precisa reconhecer essa força. Só assim você sai de dentro do lodo, entendeu? De dentro dessa areia movediça em que você está. Porque ela só vai te puxar para baixo. É você que tem que fazer o movimento de sair de dentro disso, né? E você só vai conseguir fazer isso no momento em que você olha para dentro e que você começa a identificar as questões sem se emocionalizar, sem dramatizar, sem entrar na vítima, porque não existe vítima. Tudo que está acontecendo na sua vida hoje, tudo, foi você que criou, sabendo ou não. Enquanto vocês não introjetarem isso, enquanto vocês não absorverem isso, você não sai do lugar. Você vai sempre passar pela mesma situação de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e não cresce, não evolui, entende? E o nosso trajeto aqui, nessa realidade, ele é evolutivo, entende? No sentido de você aprender com as situações, você enxergar além das situações para você poder sair delas e fazer a sua realidade acontecer de acordo com aquilo que você acredita. Você cocria na realidade o tempo todo. Então, o movimento é fazer isso de uma forma consciente e não mais se deixar levar pelo jogo que está rolando aqui. O jogo da tua mente, o jogo dessa realidade, entende? Quando você sai disso, quando você consegue enxergar além disso, você começa a perceber que sim, existe esse jogo, existem os enredos, existem várias histórias, todo mundo passou por alguma coisa, todo mundo passou por alguma coisa na infância que marcou, seja lá o que for, importante, profundo ou não. E todo mundo está aqui para aprender a lidar com essas questões, para encontrar dentro de si o poder que existe, porque já existe, já está dentro de você. A forma como você vai fazer isso é que vai diferir, né? E que vai dizer se vai ser fácil ou difícil. Isso tem a ver com o quanto você se coloca no papel de vítima. Porque é isso.
Sempre vai haver essa dualidade. Ou você é a vítima, ou você é o agressor. E no momento em que você consegue largar esses papéis, ou pelo menos perceber quando você está entrando em um ou em outro, você começa a transformar a sua vida. Porque isso é ilusão, gente. Tudo isso é ilusão. Ah, mas a pessoa, ela sofreu. Blá, blá, blá. Sim, e aí? Você vai ficar falando disso pro resto da sua vida? Você vai viver disso? Se você ganhasse dinheiro com isso, ainda tudo bem, mas não ganha, só acaba com a tua vida. Só faz você ficar cada vez pior. A tua vibração, ela vai caindo cada vez mais. Você vai se afinizando com egrégoras que vibram nessa frequência da vítima e você vai afundando. Então, gente, é complicado, né, falar sobre isso, porque é uma visão que você precisa ter longe, bem longe do que a tua realidade mostra para você. E isso é uma desidentificação necessária que a gente precisa fazer. Só que a gente só consegue fazer a desidentificação no momento que a gente olha para dentro, no momento que a gente se conecta com a nossa verdade. E o medo justamente aparece quando você quer fazer esse movimento, por quê? Porque no momento em que você fizer esse movimento, a tua mente perde o controle que ela tem sobre você. É sempre esse o jogo. A tua mente está te protegendo porque ela tem que proteger a integridade do sistema, fisiologicamente falando. É assim que funciona, né? E quando você começa a fazer um movimento real de olhar para você, sem drama, sem vítima, né? Sem entrar nessas questões, só olhar, você começa a enxergar a verdade acerca de quem você é. Por quê? Porque você fez o melhor que você sabia fazer naquele momento, com o que você tinha. Gente, olha, como é que você queria fazer diferente algo na tua infância se você não tinha maturidade para fazer diferente? Concorda comigo que é uma perda de tempo você ficar sofrendo por algo que você não tinha condições de fazer diferente, seja na infância, seja na adolescência, seja ontem, entendeu? Você está fazendo aquilo que você sabe fazer com o que você tem. Hoje pode ser que você tenha uma perspectiva diferente, que você tenha uma maturidade diferente, e você olhe para uma questão que você passou e você fale, nossa, né? Não acredito que eu fiz isso. Só que naquela situação, naquela idade que você estava, seja ela qual for, era o que você sabia fazer. Enquanto você não parar de ficar se culpando e achando que você é a pior pessoa do mundo porque você fez algo que hoje você faria diferente, a sua vida não muda. Ou seja, você não se transforma, você continua andando na mesma estrada, só que os personagens vão ser diferentes até que você aprenda que você fez o que você sabia fazer. E tá tudo certo, gente. Sabe, ninguém veio aqui para acertar. Percebam isso. Não tem ninguém anotando num caderninho quantas vezes você acertou e quantas vezes você errou. Não tem isso. A única pessoa que está fazendo isso é você, porque você está na piração de que você tem que ser perfeito. Você já é perfeito, perfeita, já é numa outra percepção, sim, porque você é Deus, então você é perfeição. A questão é, para você reconhecer que você é Deus, você precisa passar por esse pedágio, que é primeiro perceber que não tem nada de errado com você. Você não fez nada de errado. Você fez o que você sabia fazer com as condições que você tinha ali naquele momento. Mas hoje, se você está ouvindo o que eu estou falando aqui, é porque você já está pronto ou pronta para perceber que está tudo certo. Hoje você tem condições de olhar para o teu passado, para as situações e tirar o melhor disso e não ficar arrastando mais isso como uma corrente eterna na sua vida. Você fez o que você sabia fazer e acabou. O que você vai fazer a partir de agora com o aprendizado que você teve? Percebe como é diferente isso? E faz toda a diferença. Porque você começa a perceber não só
que você, a tudo aquilo que está debaixo do tapete que você não queria olhar, está lá porque você não tinha essa maturidade de perceber que tudo o que você fez foi o que você fez porque você sabia fazer daquele jeito e acabou. Só que hoje você é uma pessoa diferente. Então, assim, você olha para aquilo e tira a importância que você estava dando. Você tira o medo que você estava colocando em lidar com aquilo. Porque você tem condição hoje de fazer diferente. Você tem uma maturidade diferente de lidar com as questões, com as situações. O medo era só um obstáculo que a tua mente estava colocando para você não entrar em contato com isso e perceber o quanto você está jogando o jogo dela. Entende? Isso é muito. Tem muita coisa que precisa ser dita sobre o jogo da mente, mas não é essa a questão aqui. A questão aqui é você perceber que o medo existe só porque você precisa olhar para isso e isso vai te libertar. Por isso que você sentiu medo, né, de fazer esse movimento. Mas na hora em que você começar a entrar em contato nesse ponto de vista, olhando, sem se identificar emocionalmente com a questão, sem achar que você é a pior pessoa do universo, você vai perceber que aquilo era necessário dentro do contexto da tua existência. E que agora você tem total condição de tirar dessa situação todo o poder que você deu para ela e trazer o poder para dentro de você e perceber que sim, hoje você é uma pessoa melhor, hoje você é quem você é porque você passou por isso, porque você precisava disso. Tá tudo certo. Agora vira a página e começa a escrever uma história nova, onde você já tem tudo o que você precisa para viver uma vida que faça sentido. E aí você começa a reconhecer que, como o Deus que você é, existem milhões de possibilidades. Quando você percebe que tudo se baseia no amor que existe dentro de você, o amor de verdade e não o amor piega, gente. Se você se baseia no amor, se você compreende que você fez o que você sabia fazer, você está olhando para a tua vida, para as suas questões internas com compaixão. É uma outra pegada. Você vai parar de achar que você é a pessoa errada, a pessoa desprezível, a pessoa, sei lá, entendeu? Porque isso você está funcionando dentro da mente, né? Dentro de crenças e padrões de quem você deveria ser. E você começa a ser quem você realmente é, independente do que os outros acham que você deveria ser, independente do que a sua mente louca coloca para você como a perfeição de quem você deveria ser. E você se abre para sentir quem você é, de verdade, fora de tudo isso. E aí você percebe que tudo depende de um olhar amoroso em relação a quem você foi, as condições que você tinha e a quem você é e quem você vai ser. E quando você entra nesse olhar compassivo, que é de compaixão em relação a você e a quem você é hoje e as condições que você tem hoje, tá? Porque não adianta você fazer esse movimento e ficar exigindo de você uma postura que você não está pronto para ter. Você tem que ter muita clareza em relação às condições que você tem hoje. Se você chega nesse ponto, tudo é possível para você. É uma questão de tempo, é uma questão de maturidade, é uma questão de desenvolvimento. E a partir daí, você consegue trilhar um caminho onde você sabe exatamente o que você está criando, né? E aí você começa também a perceber que as pessoas com quem você convive diariamente, seus amigos, sua família, enfim, também estão fazendo o melhor que elas sabem fazer. Também tem as mesmas questões que você. O enredo muda, né? Mas todo mundo tem algo dentro de si que precisa ser olhado. E você começa a perceber que algumas pessoas nunca fizeram esse movimento de olhar para dentro, de saber quem elas são de verdade. E elas estão vivendo um looping infinito de situações horríveis na vida delas, de insatisfação, de culpa, de medo. Percebe? E não tem como você ajudar uma pessoa dessa. Ela vai ter que fazer esse movimento por ela, no momento dela. Só que o nosso olhar compassivo em relação a essas pessoas é o que vai mudar tudo.
Porque você percebe que a pessoa, dentro da ilusão dela, ela está fazendo o melhor que ela sabe fazer. Por mais que esse melhor seja algo que você não faria, né? Ainda assim, é o melhor que ela sabe fazer. E esse olhar compassivo em relação às pessoas também muda tudo. Porque você para de exigir das pessoas aquilo que elas não têm condição de dar agora. Cada pessoa está vivendo aquilo que pode e sabe fazer no momento. Não dá para a gente exigir de uma pessoa algo que ela não tem condição de dar. Não dá para a gente exigir da gente algo que a gente não tem condição de dar, né? É como se você tentasse tirar leite de pedra. Não vai dar certo. Não vai acontecer. Aceitem as pessoas com as condições que elas têm no momento. E assim você vai começando a manifestar através de você o amor real de Deus, né? Do universo em você, da consciência divina que você é. Você para de se separar, porque você para de achar que você é superior ou inferior a tal e tal pessoa, ou a tal e tal situação. Você para de se comparar, porque comparação é uma ilusão. E você começa a perceber que todas as pessoas, sem exceção, estão na mesma situação que você, só que em momentos diferentes, em idades diferentes, maturidades diferentes. Pessoas que se trabalham, né? Que se trabalham emocionalmente, que se trabalham espiritualmente, que se trabalham mentalmente, né? E pessoas que nunca fizeram isso. E essas pessoas, todos nós estamos no mesmo barco. A diferença é que tem pessoas que estão numa ilusão, num looping infinito de ilusão, e tem pessoas que já saíram disso. A gente saiu pela tangente e a gente consegue enxergar o looping infinito em que nós estávamos. E a gente consegue encerrar isso. A gente consegue fazer uma realidade diferente. Uma realidade que não se baseia nas mazelas que nós vivemos, e sim naquilo que nós somos capazes, como seres divinos que somos, com todo o potencial que a gente tem dentro da gente. Isso é transformador, porque você começa a perceber com muita verdade que o teu passado não determina quem você é, que o DNA não determina quem você é, que as questões que você passou não determinam quem você é, porque você pode, de uma hora para outra, mudar tudo, pois você é a pessoa que programa tudo isso. E isso tudo que eu tô falando, gente, tem que abrir a mente para poder absorver. Se vocês forem pensar sobre isso, se forem tentar racionalizar, não dá certo, porque precisa abrir a cabeça. Precisa sair do ponto de vítima, de coitadinho, né? De cocôzinho do universo que você se colocou e perceber que não é bem assim. Essa sensação de que nós somos inferiores, de que nós somos sem valor, de que nós somos um cocô do universo, isso é proposital dessa experiência que nós estamos vivenciando. Mas isso não determina você. Isso é uma ilusão. É algo que você precisa entrar em contato e você precisa desmantelar essa programação em você para você descobrir quem você realmente é. E quem você realmente é está atrelado ao Deus que você é. A toda a verdade sobre você, sobre a sua origem, sobre a sua essência. Você é um ser divino, né? Você é um ser consciencial. E aí vem tudo que eu venho falando para vocês ao longo, né, de todas as minhas lives, né, que eu faço desde sempre. Nós não somos esse corpo, né? Nós não somos essa história, a gente é muito mais do que isso, né? É muito mais profundo do que isso. Nossa, eu já falei pra caramba, gente. Eu nem olhei o que vocês comentaram aqui. Mas deixa eu dar uma olhada no que vocês colocaram aqui e façam suas perguntas, que agora já é o momento que eu falei muito, né? Eu acho que vocês já estão tudo assim, né? Peraí.
Esse papo que eu tô tendo com vocês, ele é muito fora da caixa, mas é proposital, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. A Júlia. Mais uma live que meu coração tá dançando, todo feliz, sentindo expandir tudinho no estilo mãos à obra. Mãos à obra, Júlia. Bora trabalhar esse todinho. Uhul. É isso aí. A gente está aqui para entrar em contato, né, com a nossa verdade. Esse é o principal. Um primeiro movimento. E aquilo que eu disse, enquanto você negar esse movimento, a tua vida vai continuar no looping infinito de situações que não são legais, né? E cabe a você perceber esse movimento e ter a coragem de dar esse passo, né? Deixa eu ver. A Júlia disse que já respondi tudo, que tá lindo demais. Ai, gratidão. Deixa eu ver o que a Reila falou aqui. Realmente sair desse dramalhão requer um trabalho permanente. Sim, é permanente, gente, porque a gente foi automatizado a ficar no drama. Né? A gente vê isso o tempo todo. Você vê isso em todo lugar. Então você acha que é normal ficar no drama. Só que o normal, que é considerado normal, nem sempre, na maioria das vezes, não é uma coisa funcional. Não é saudável, entende? Você acostumou a ver, vai, a tua família inteira dramatizando tudo, a tua mãe, teu pai, todo mundo que você conhece dramatizando. Você acha que é normal. Só que no momento em que você faz um movimento para fora disso, né, você se coloca num lugar onde você só observa, você vê que não é normal. Né? Que o drama, ele só enfatiza aquilo que está pulsando ali dentro da pessoa que precisa ser trabalhado, né? Normalmente, as pessoas que são dramáticas, né? Elas são pessoas que não se trabalham, são pessoas que estão vivendo naquilo de novo, de novo, de novo. E como elas não se trabalham, elas acabam apontando nos outros tudo aquilo que incomoda dentro delas. Então, elas fazem questão de criticar, de julgar, de identificar, por quê? Aquilo incomoda elas, mas elas não conseguem reconhecer dentro delas que elas têm aquilo. Então, elas têm que apontar fora. É assim que funciona. É assim que funciona todo tipo de projeção. Né? As pessoas ao nosso redor estão o tempo todo mostrando para a gente questões nossas que nós não queremos trabalhar, que nós não queremos ver. Inevitavelmente, isso vai acontecer, né? São espelhos o tempo todo, né? Só que, na verdade, quando a gente sabe que nós programamos tudo isso, que tudo o que a gente atrai para a nossa realidade tem a ver com o que a gente acredita dentro da gente, com quem a gente é de verdade, ou com quem a gente, né, o que a gente está programando dentro da gente, né, o que a gente está nutrindo dentro da gente, você começa a ver que o que você está atraindo para a tua vida, né, dependendo do que você está traindo atualmente para a tua vida, se é bom ou se é ruim, né, você tem condição de mudar, entendeu? Você que está fazendo isso com você. Né? Seja lá qual é a situação que você está passando. É você que está traindo isso, é você que está criando isso dentro de você. Dentro de você tem uma crença que faz com que isso venha para você. Não são as pessoas, é você. É você que está criando isso. As pessoas só são marionetes, né, fantoches dentro da sua história que você está criando. E é muito profundo tudo isso, né? E é conversa para a vida inteira isso. Tem que ir aos poucos abrindo a cabeça para poder absorver, né? Tudo bem, gente? Deixa eu fazer responder aqui uma pergunta que a Júlia fez. Sobre o que eu estava falando do meu ciúme, né? Isso seria o mental fazendo de forma mega ultra forte tu sentires os ciúmes. Daí foi integrando toda a galera que conseguimos aceitar nossas questões, seja o ciúme ou outras coisas. Então, são questões minhas, né? Na verdade, eram questões minhas. Sim, o mental estava me protegendo, me fazendo viver o looping infinito, né? Porque eu não queria entrar em contato com a verdade. Então, quando a gente nega a verdade,
ela está dentro da gente, ela vai aparecer em todo lugar. Então, independente da pessoa com quem eu me relacionava, isso estava acontecendo de novo, de novo, de novo. Foi crescendo, né? Na verdade, ao longo dos meus relacionamentos, isso foi crescendo, foi ficando mais evidente, porque eu não trabalhava isso. Era uma coisa que eu não queria ver. Enquanto eu não parei para olhar, o negócio foi crescendo, 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 mas eu só olhei porque ficou insuportável, né? Não precisa ser assim. Você pode perceber o teu problema, a tua questão, né, a situação que você precisa aprender com facilidade, se você olhar para dentro. Você não precisa passar por uma situação difícil para você lidar, né, com essas questões, entende? Você pode fazer um movimento enquanto você está sã, né, aí dentro, enquanto você está feliz, enquanto você está forte, enquanto você fazendo o movimento, entende? Você faz o movimento de se conectar com a tua verdade para você olhar. É diferente quando você é obrigado a fazer isso à força, né? Porque dói muito. Você já não está legal e você tem que olhar. Então, se vocês estão no momento que vocês estão bem, façam um movimento. É para isso que serve. A gente tem que fazer o movimento o tempo todo de olhar para dentro. Não é só quando a gente está mal, porque quando a gente está mal, nem sempre a gente tem condição de fazer esse movimento. Né? É difícil. Deixa eu ver aqui. Então, Priscila, é muito difícil conviver com algumas pessoas, né? Como você disse, porque para você isso é uma verdade, entendeu? Então, enquanto você tiver essa sensação interna de que é difícil conviver com algumas pessoas, você vai continuar olhando para todas as pessoas, né? Que tem a ver com a questão que é difícil, né? E vai continuar sendo difícil, porque na verdade essa questão aí, o que é difícil nas pessoas, é seu. Então você precisa resolver dentro de você. As pessoas só estão servindo de instrumento para você enxergar isso, né? O movimento é sempre interno, né? Não tem nada fora, não existe nada lá fora. Mesmo, não existe nada lá fora. Asilo. Desde que você falou que cada um faz aquilo que sabe fazer no momento, com o que tem no momento, virei muitas chaves em mim. Comecei a me aceitar e aceitar o outro com muito mais empatia e amorosidade. Sim, porque as pessoas estão chegando na nossa vida, na grande maioria, né, das vezes, trazendo o que você acredita, né? Quer dizer, na grande maioria não, sempre está acontecendo isso. Aquilo que você acredita se reflete nas pessoas do seu convívio, elas trazem isso para você, elas escancaram na tua cara, dependendo do que esfrega a tua cara, assim, no ladrilho, sabe? Para você perceber que isso está acontecendo. É bem assim. Enfim, gente, acho que deu por hoje, né? Estou sem meu celular, estou assim chorando porque acho que eu vou ter que me desfazer dele mesmo, né? Porque acho que ele morreu para sempre. Deixa eu falar para vocês algumas coisinhas. Hoje terminam as inscrições para o curso de conexão interdimensional, tá? À meia-noite, quando o relógio der meia-noite, a badalada vai se encerrar, né? As inscrições vão se encerrar. Então, quem ainda está pensando, quem ainda está na dúvida, fala comigo pelo Telegram ou pelo Messenger do Facebook, tá? Ou por e-mail, porque o meu WhatsApp morreu, tá? Porque eu ajudo você a compreender o que está te impedindo de fazer o curso, ou a sua questão em relação, né, ao curso, se você tiver alguma dúvida, tá bom? E outra informação importante, um aviso, tá? Amanhã não vai ter Conexão 1122, eu vou ficar uma semana sem fazer as lives, porque eu preciso descansar. Eu tô quem me acompanha sabe que eu tô desde outubro numa pegada bastante trabalhosa, né? Assim, eu tô trabalhando muito, e eu tive uns percalços no meio do caminho, inclusive, né? E eu não descansei até então, eu não tive férias, né? Eu não parei. Então eu vou tirar essa semana, né? Assim,
pelo menos, eu vou continuar fazendo as mesmas coisas que eu tenho que fazer, né? Mas assim, eu não vou fazer lives, tá? Então eu volto na quarta-feira da semana que vem, no dia, eu não sei que dia que é. Acho que é dia 18, não é isso? 17, acredito eu, não sei. Na quarta-feira da semana que vem eu volto com as conexões 11:22. Enquanto isso, vocês vão vendo, né, os meus vídeos aqui no YouTube, as minhas lives no Instagram, e a gente vai se falando. Beijo azul, gente. Tchau, tchau, até. Fiquem no bem.